Portanto, não vos assemelheis a eles, aos alienados, porque Deus, olha bem isso, porque Deus, o vosso Pai, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Antes que lhe peçais. Eu oro para mim, de fato. É para eu ouvir que eu orei. Não é para Deus ouvir minha oração, porque Jesus disse, Ele sabe, o vosso Pai Celeste é Deus. E é vosso Pai. Olha o privilégio. Você tem um Pai que é Deus, você tem um Deus que é Pai. E é o teu Pai. Não é um Pai, é o teu, é o vosso, é o meu, é o nosso. É o Pai nosso. Que além de Pai é Deus, e que além de Deus é Pai. Essa é uma conjunção que você não encontra em lugar nenhum do planeta, em nenhuma espiritualidade. Do maoísmo ao budismo, ao confucionismo, a qualquer outro lugar, nem no islamismo, nem no judaísmo, onde Deus é mencionado como Pai pouquíssimas vezes. No profeta Isaías, uma menção alusiva, assim, en passant em Malaquias, numa comparação com o pai, com o governador, com alguém assim. Não é assim que vocês tratam uma figura que respeitem. Mas, do jeito que Jesus colocou, ninguém, nem antes dele, nem durante, nem depois. E até o dia de hoje, é uma conjunção difícil das pessoas aceitarem. Tem gente que crê em Deus, mas é num Deus tão etéreamente distante, tão para além do cosmos, tão para além da oquidão do vazio espaço-temporal ou dos elementos invisíveis, porque não tem nada vazio de fato no universo, só são vaziezas em relação à nossa capacidade de detecção por enquanto. Mas não tem nada, o universo está lotado de energias diferentes, de coisas diferentes, de ondas magnéticas, de enlaces e comunicações. É uma riqueza. Quanto mais você estuda, mais rico se torna. Quanto mais se descobre, mais deslumbrante se transforma. Mas tem gente que no máximo fica aí, com o Deus de Spinoza. O Deus de Spinoza. Que tem coisas muito bonitas na concepção de Deus de Spinoza, mas muito aquém ainda da revelação de Deus em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, o Deus de Spinoza não é apenas o ambiente no qual todas as coisas são, existem e estão nele. Praticamente num panteísmo, um pouco mais elaborado do ponto de vista da filosofia europeia e ocidental. Mas é praticamente ainda um panteísmo. Agora, o que você encontra em Jesus é o Abba, o Painho, o Paizinho, que é também o absoluto, que é também o eterno, que é também aquele em quem todas as coisas são e existem, para quem tudo é, para quem tudo existe, em quem tudo subsiste, em quem tudo faz e tem o seu sentido. Mas além de ser o que está para além de todo entendimento e compreensão, de racionalização, aquele que não é criaturável, portanto não é nem demonstrável como existência que se possa, com as faculdades mentais, elaborar para demonstrar, por isso
do ponto de vista da elaboração filosófica, para ser honesto, os filósofos tinham que dizer: Deus está numa capacidade, numa situação, numa condição para além da filosofia. Por isso, filosoficamente, ele não existe. Não é porque ele não existe, é porque filosoficamente ele é impossível de qualquer demonstração, laboratorialmente, cientificamente ou em qualquer outro nível de conhecimento. Ele está para além de qualquer existência. É inexistente nesse sentido, porque é totalmente indisponível ao alcance da minha mão como instrumentalização de posse. Mas ele é. E ele não é apenas aquele em quem todas as coisas são, existem e subsistem, foram criadas e se mantêm, mas ele é Pai. O Deus absoluto é o seu Pai eterno. O Deus eterno é o seu Pai eterno. O Deus absoluto se importa com as relatividades da sua existência. Essa é uma síntese que você só encontra em Jesus. Com essa intimidade de quem diz: quem me vê a mim, vê o Pai. E a minha oração, diz ele em João 17, é para que assim como eu estou no Pai e o Pai está em mim, eu e o Pai estejamos em vós. É por isso que o meu Espírito vai habitar vocês, porque a habitação do Espírito Santo em vocês é a habitação, a minha habitação, a habitação do meu Pai, é a habitação de Deus em vocês, é a morada de Deus, é a plenitude de Deus, é o santuário de Deus, é isso só que importa. Portanto, não vos assemelheis aos alienados, que vivem de presunção em presunção, de elucubração em elucubração, de filosofação em filosofação, de teologização em teologização. Deus quer ser empiricamente provado na existência de vocês. Eterno e absoluto, para além de toda compreensão, a tal ponto que nem existe para detecção possível de qualquer que seja a natureza. Ao mesmo tempo que habita inteiro meu coração, que é meu Pai, a quem eu tenho a liberdade de chamar de painho, papaizinho, paizinho, amorzinho meu, no meu coração, com essa intimidade total. Eu existo entre o absoluto inominável em relação a qualquer que seja a presunção de ciência humana ou conhecimento humano, e o Paizinho que habita intimamente o meu coração e que diz ele próprio: ora, construir-me-eis uma casa? Serei eu morador de CEPs e endereços, terrenos? Vocês vão me construir uma casa? Olha que ironia. Os céus dos céus, as dimensões das dimensões, os universos dos universos, o multiverso. Os multiversos não me podem conter. E vocês vão me construir uma casa. E não querem crer que eu habito e só habito é com o quebrantado e o contrito de coração. E vocês querem fazer uma construção para eu morar? Quando orar, Jesus diz: não esqueçam disso. Nem se assemelhem aos alienados, que estão perdoados quando a ignorância é total, o perdão é absoluto. Mas vocês já sabem melhor. Sabem que Deus absoluto é o vosso Pai. E Ele sabe que tendes necessidade das coisas que necessitais. E sabe das necessidades das coisas que vocês ainda nem notaram que necessitam. Coisas materiais, coisas imateriais, coisas ponderáveis e coisas imponderáveis,
coisas concretas e as trilhões de coisas abstratas que são as que a gente mais precisa, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele sabe. E sabe antes que vocês orem, antes que vocês decidam, antes que vocês saibam que precisam. E que precisem, ou que venham a precisar. Ele sabe antes. De modo que orar é mais um falar de mim comigo na presença de Deus, para eu me lembrar de que eu coloquei diante dele isso e descansar. A oração que eu faço a Deus tem um retorno imediatamente, de acordo com Jesus, de objetivo de descanso psicológico e espiritual para mim, porque não é para Deus que essa necessidade é imposta, é para mim, porque o vosso Pai Celeste já sabe do que necessitais antes que lhe o peçais. Portanto, eu não oro para Deus, eu oro a Deus para mim, para que eu não me esqueça de que está posto diante de Deus, que eu expressei por causa da minha finitude, mesmo que eu saiba que Ele já sabe o que eu preciso, eu digo, na hora que eu noto, eu expresso, porque Ele é o meu Pai eterno, é o meu eterno Pai, Ele é o absoluto que é meu Pai, e o meu Pai é absoluto, e Ele me ama, Ele é o Senhor de todas as coisas, nada o pode conter, mas Ele se deixa conter, pelo quebrantamento, pela sinceridade, pela entrega, pela disposição, pela finitude eterna do meu coração, quebrantadamente aberto para Ele, com todo o meu ser, com toda a minha alma, com toda a minha mente, com todo o meu entendimento, com toda a minha alegria, com toda a minha força. Esse é o lugar onde Ele habita com prazer. Esse é o que Ele procura de Jesus para serem seus adoradores. Este é o santuário que Ele quer habitar, não é na Jerusalém, ali do Oriente Médio, nem no Monte Gerizim, nem em qualquer montanha sagrada, nem em Xangri-Lá, nem em qualquer lugar, é no coração. Para qualquer ser humano na terra é no coração, é o único lugar não lugarizado, aonde o eterno tem eternidade para habitar. Em mim, em você e em qualquer um que nisso queira crer. Portanto, não vos assemelheis aos alienados, porque eles não têm esse entendimento, que só se adquire pela fé na palavra que eu estou ensinando a vocês. Porque Deus, que é também vosso Pai, e o vosso Pai, que é Deus, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Senhor Jesus, educa a nossa mente, educa a nossa fé, educa a nossa confiança e ajuda-nos, sabendo disso, a educarmos-nos a nós mesmos, pelo exercício, pela prática diária de entregas que não se recorrem e que não fazem segundo os apelos, que não entram na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância, que não trazem habeas corpus preventivos, que não usam de nenhum expediente na presença daquele para quem eu sou um flagrante e em quem eu existo do avesso. Ajuda-nos a compreender, porque desse entendimento praticado em fé vem o mais profundo e absoluto descanso para viver. É daí que nasce a paz que excede a todo entendimento, que está para além de toda a justificação. Por favor, que eu não tenha falado ao vento, mas tenha encontrado gente com bom ouvido, com boa mente, com bom coração. É o que eu te imploro, para o bem de cada um, porque nada disso é por causa de Deus.
tudo que tu nos ensinaste é por causa da gente, para que a gente aprenda a viver, para que a gente tenha vida e que seja uma vida abundante, plena, rica e linda e que reflita a imagem de Deus conforme ela se mostra na face de Cristo. É o que eu te peço em teu nome, Jesus.